a paz e esperança pra caminhar e vencer. Sei que não hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Não sei o que de mim seria sem tua mão a me guiar, pois tanto tempo já passei sem ter razão para amar. Agora hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Que maravilha, maravilhas de ti. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos então à mensagem de hoje. Vamos à mensagem de hoje, e essa mensagem eu vou ler com vocês, vou ler juntamente com vocês, e se você quiser abrir a sua Bíblia, no livro histórico de João, tá? Você que tem estado aqui conosco, você sabe porque nós falamos um livro histórico e não consideramos Mateus, Marcos, Lucas e João como Novo Testamento. Inclusive, na Igreja em Casa, do domingo passado, desse domingo dia 28 de maio, nós falamos sobre isso também. Então, esse livro histórico de João, capítulo 18, tá? Diz assim, vou ler a partir do versículo 1. Depois de dizer essas coisas aí, bom, porque, na verdade, a Bíblia, ela não foi escrita como nós a temos hoje, tá? Primeiro que a Bíblia é um conjunto de livros. E esses livros, eles não foram escritos e colocados como nós vemos.
por exemplo, divididos em capítulos, divididos em versículos. Não foram escritos assim, foram escritos corridos. Por isso que você vê em alguns capítulos assim, depois de dizer essas coisas, quer dizer, é porque alguma coisa Jesus havia dito antes, mas eles separaram, tá? Os capítulos separam. E muitas vezes, por causa disso, a pessoa não consegue perceber o contexto. Fica muito mais fácil de achar o capítulo e achar o versículo, mas muitas vezes se perde o contexto, tá? Mas nós não vamos voltar e ler antes, porque nós queremos chamar a sua atenção para o que está à frente, tá bom? Então, depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com os seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Agora comece a prestar atenção. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas, lanternas e armas. Você que está acompanhando a nossa leitura da história dos Hebreus, você veja que Davi, ele teve a intenção de construir o templo, gastou uma fortuna para construir o templo, e todo aquele sistema religioso que foi implantado por Moisés, os levitas. Então, os anos foram passando até chegar à época de Jesus. E na época de Jesus, esses mesmos homens, né, ou melhor, a sua descendência, que eram sacerdotes, fariseus, guardas do templo, foram com Judas, que também era um judeu, até o bosque onde Jesus estava. Então vamos de lá. Jesus sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus o Nazareno responderam. Sou eu, disse ele. Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, todos recuaram e caíram para trás, no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus o Nazareno. Já lhes disse que sou eu, respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem esses outros ir embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita do Malco, o servo do sumo sacerdote. Veja, o sumo sacerdote. O servo do sumo sacerdote. Pedro foi lá e cortou a orelha desse servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarda sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Veja, meu irmão, minha irmã, se alguém diz para você que Jesus era a favor de armas, está mentindo para você.
Se alguém diz para você que Jesus era a favor da violência porque entrou no templo e virou a mesa aos cambistas, Jesus fez isso contra os religiosos. Jesus nunca foi a favor da violência. Se Jesus estivesse nos nossos dias hoje, ele iria entrar nos templos e acabar com esses comércios que existem nesses lugares que eu chamo templo, entre aspas. Quando eles lá dentro fazem campanhas, dão envelopes. Quando eles lá dentro fazem sacrifícios. Quando eles lá dentro vendem de tudo. De tudo. Quando eles lá dentro fazem política. Como é que as pessoas... Eu vou aqui usar uma hipérbole. Como que as pessoas não enxergam isso hoje? Na verdade, é uma força de expressão essa minha pergunta. Até porque eu já vivi praticamente mais da metade da minha vida nesses templos, nesses lugares. E hoje nós percebemos o quanto nós estávamos cegos, hipnotizados, enfeitiçados, para não enxergar que foi contra tudo isso que Jesus lutou. Contra essa religiosidade. E foram justamente esses religiosos, né, na época dele, que o crucificaram, que o rejeitaram. Vou continuar lendo. Assim, os soldados, seu comandante, os guardas do templo, prenderam Jesus e o amarraram. Então, quem amarrou Jesus? Foram os guardas do templo. E hoje, nesses templos, também tem os seguranças, né? Também tem os guardas do templo. Tem os guardiões do templo. Também tem os templos. Hoje também tem os seus seguranças, os seus guardas. Como é semelhante, né, meu irmão e minha irmã? E o que eles fizeram com Jesus? Primeiro levaram Jesus a Anás, pois era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, porque cada ano se escolhia um sumo sacerdote. Nós temos tratado disso na Igreja em Casa, que o sumo sacerdote era aquele que uma vez por ano entrava no santíssimo lugar, só ele podia entrar. Então levaram ele até o parente, né, o sogro de Caifás. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo, entre aspas. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote, de modo que lhe permitiram entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Então veja, tudo se deu ali no templo. Sumo sacerdote, os líderes religiosos. Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro, abre aspas,
você é um dos discípulos daquele homem? Fecha aspas. Não, respondeu ele, não sou. Pedro respondeu, não sou. Como fazia frio, os servos da casa e os guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus, porque Jesus foi interrogado primeiro no templo pelo sumo sacerdote. Pelo sumo sacerdote, os sacerdotes, a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu, abre aspas, falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo, olha só, um dos guardas do templo, um dos seguranças do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo, isto é maneira de responder ao sumo sacerdote? Isso é maneira de responder ao bispo? Isso é maneira de responder ao pastor? Essa hierarquia religiosa não tem nada a ver com as coisas de Deus. Essa hierarquia eclesiástica. Porque no novo pacto você não deve satisfação da sua vida a ninguém, meu irmão, minha irmã. Você não tem que dar satisfação da sua vida a nenhum líder religioso, por exemplo, em quem você vota, seu casamento, suas amizades, como que você vai se vestir, seu cabelo, quando você vai viajar. Nenhum líder religioso tem autoridade para se meter na sua vida. Se mete porque gosta de se meter na vida dos outros. Porque Deus não lhe deu nenhuma autoridade para isso. Você é livre. Você é uma pessoa livre, você faz da sua vida o que você quiser, como você quiser. E aqui, nessa comunidade que nós temos, e graças a Deus porque nós fazemos de forma virtual, justamente para que você se sinta livre, você assiste quando você quiser. Se não quiser assistir ao vivo, você assiste depois. Você é livre. Você não tem que me dar a satisfação da sua vida. Então ele deu uma bufetada em Jesus. E tudo isso, o sumo sacerdote, os religiosos, os guardas do templo. Jesus respondeu, se eu disse algo errado, prove. Mas se digo a verdade, por que você me bate? Jesus falou para o guarda. E aí, meu irmão e minha irmã, quando Jesus falou que sobre essa geração, que era a geração dele, que viria o juízo, e tem gente que ainda não entende por que o juízo veio sobre esta geração. Por que Jesus diz, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça? Vocês vão ver o Filho do Homem vindo com poder e glória. Foi isso que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, e esse templo onde Jesus foi interrogado, agredido, caiu por terra. E todo esse sistema religioso caiu por terra. Então, Anás amarrou Jesus e enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Então amarrou Jesus, olha só, e o enviou a Caifás, o sumo sacerdote.
Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque de oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou, cumprindo as palavras de Jesus. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Porque as palavras de Jesus se cumpriram, tanto se cumpriram que houve, lá no ano 70, a destruição de Jerusalém e a vinda dele em glória. Então, o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então, eles não quiseram entrar no palácio de Pilatos, que era romano. Nós vamos nos contaminar. Mas olha o que eles estavam fazendo com Jesus. Veja a hipocrisia da religiosidade, a hipocrisia daqueles que estavam ali no templo, que eram líderes religiosos, que se vestiam como aqueles sacerdotes. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra esse homem? Eles responderam, abre aspas, não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse criminoso, fecha aspas. Aí Pilatos disse, então leve-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Aí eles responderam, só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Eles queriam matar Jesus mesmo. Eles queriam matar Jesus. Assim cumpriu-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu, essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu. Preste atenção nessas palavras. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Veja, meu irmão, minha irmã, se Deus quisesse implantar um reino físico aqui neste mundo, ele já teria implantado. E nunca haverá um reino físico implantado aqui neste mundo. O reino não é físico, é espiritual. Mas sobre essa questão do reino espiritual, nós vamos falar mais durante essa semana. Pilatos disse, então você é rei. Você diz que eu sou rei, respondeu Jesus. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou, que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou, ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Solte Jesus? Eles, porém, gritaram, não, esse homem não. Queremos Barrabás.
esse Barrabás era um criminoso. Foi o que eles escolheram. Então, observe, meu irmão, minha irmã, o que eu quero chamar a sua atenção. É que os líderes religiosos foram aqueles que condenaram Jesus. Aqueles que estavam no templo, que Salomão havia construído, que Davi quis construir, que Deus não permitiu ele construir, autorizou Salomão construir, gastaram milhões, ouro, prata, isso, aquilo, outro. Depois esse templo foi destruído por Nabucodonosor, foi restaurado na época de Zorobabel, de Ezequias, e depois teve uma grande reforma na época de Herodes, quando Jesus apareceu ali, o templo era este reformado por Herodes, um grande comércio, um grande poder religioso. Decidiam quem ia morrer, quem não ia morrer. De acordo com as leis de Moisés, cortavam as mãos, arrancavam os olhos. Era uma matança incrível. Apedrejavam mulheres que eram pegas em adultério, apedrejavam e lançavam, né, no Vale de Enom, que Jesus usava como exemplo, quando falava de inferno, era esse lixão aonde se jogava tudo isso, as carcaças dos animais, aonde ficava bichos, o fogo tinha que colocar fogo para que queimasse tudo aquilo, enxofre para que ficasse o fogo ali sempre queimando. E hoje, todo esse sistema religioso que existe não é diferente, meu irmão, minha irmã. No novo pacto, você é dirigido pelo Espírito Santo. Você é dirigida pelo Espírito Santo. Ele quem dirige a sua vida. Claro, nós aqui trazemos uma palavra, mas para despertar você, porque você é inteligente, você tem um espírito, e com o espírito você vai discernindo o que é certo, o que é errado, e tomando as suas decisões, as suas atitudes. Tá bom? Vamos orar juntos agora, como fazemos sempre aqui no nosso programa. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai. Ó Pai, querido e amado, seja o Senhor glorificado, seja o Senhor exaltado, o Senhor que é digno de toda honra, de todo louvor. O Senhor que é digno de toda adoração. Seja o Senhor glorificado e exaltado. Seja o Senhor bendito. O Senhor que está acima de tudo e de todos. Sabe, meu Pai, nós não nos consideramos religiosos.
e tampouco queremos ser religiosos. Sabemos que se não fosse a tua misericórdia, a tua compaixão, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sacrifício do teu filho amado lá na cruz do Calvário, não teríamos acesso à tua presença. Mas o Senhor nos preparou um caminho. Esse caminho que foi conquistado lá na cruz. Então receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, Senhor, por tudo. Te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pela vida que o Senhor nos concede, te agradecemos pelos nossos familiares. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez em minha vida, por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer, pelo pão de cada dia, pelas vestes, pelo trabalho, pela saúde. E sabe, meu Pai, nas nossas orações, fazemos conhecidas as nossas necessidades também diante de Ti, para que não fiquemos ansiosos, para que não fiquemos preocupados com amanhã. Porque enquanto nós vivemos aqui nesta carne, neste tabernáculo terrestre de carne, a nossa tendência é nos preocuparmos com o amanhã, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, nos preocuparmos com a nossa vida. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E é isso que nos traz paz, nos traz segurança, Senhor. Sabermos que o Senhor está no controle de tudo. Meu Pai, como sempre fazemos, oramos pelos idosos, pelas crianças, pelos presidiários, pelos doentes que estão nos hospitais, nas clínicas de recuperação. Enfim, Senhor, todos que estão necessitados, aqueles que moram nas ruas, aqueles que estão sem o que comer. Providencia, meu Pai. Usa cada um dos teus filhos para suprir as necessidades daqueles que estão sentindo falta de alguma coisa. Ó Pai, eu coloco tudo isto diante de Ti, porque sei que o Senhor cuida. Sei que o Senhor cuida de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. E todos os que creem, digam, assim seja. Se eu tivesse o dom de falar
em outras línguas sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e no entanto não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho, entregasse meu corpo para ser queimado vivo, e contudo não tivesse amor, isso não teria valor algum. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, não é presunçoso nem orgulhoso, não é grosseiro nem egoísta, não é irritadiço nem melindroso, não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós vamos então ficando por aqui. Que Deus continue lhes abençoando, tenham uma excelente noite e amanhã nós estaremos de volta com todos vocês neste horário. Lembrando que na quarta-feira, somente para membros, e teremos a live somente para membros e para apoiadores do canal. Essa live que vai acontecer na quarta-feira, tá? Dia 31 de maio, às 20 horas, horário do Brasil, meia-noite, horário de Portugal. Tá bom? Forte abraço a todos. Vamos em frente. Olá, primeiramente quero dizer para você que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. E hoje, neste pequeno vídeo, eu gostaria de lhe mostrar como que você pode ser um membro do canal. Você basta vir aqui, né, aí no seu computador ou então no seu telefone celular, nessa área aqui onde está escrito Seja Membro, e aí você clica Seja Membro, vai aparecer para você aqui as opções, né, os valores que você quer contribuir com este canal. Aí você escolhe um valor e clica em Seja Membro, tá bom? Aí vai aparecer para você qual a forma de pagamento. Então tem aí adicionar um cartão de crédito. Então você vai, coloca o número do seu cartão de crédito, se é um cartão da Visa, né, ou outro cartão, coloca mês, também o ano, né, a validade, e o CVC, que são aqueles números, aqueles 3 números que estão atrás do seu cartão, e depois você então finaliza a adesão. Você se torna um membro do canal, um apoiador aqui do canal Alfredo Paulo. Tá bom? Muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando. Forte